Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vai depender do horário em que você está assistindo esse vídeo. Mas não importa o horário, o importante é que você esteja bem e que você esteja ligado no conteúdo, tá certo? Meu nome é Patrícia, sou professora aqui do Projeto Interação, junto com Vivian, Paulo e Luiz. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos, tá? Sobre a filosofia. Para que a gente possa complementar as aulas, principalmente dos alunos dos fins de semana, né, que os encontros são só a cada 15 dias, e para os alunos durante a semana para dar um reforço também, tá certo? Uma revisada no conteúdo, e é isso aí. Pois bem, hoje a gente vai continuar o conteúdo sobre os pré-socráticos. O último vídeo gravado, o primeiro e último vídeo gravado, né, foi sobre o mito. E agora a gente vai ver um pouquinho da passagem da filosofia do mito para a filosofia, e entender um pouco sobre esses filósofos que são conhecidos como pré-socráticos, naturalistas ou ainda filósofos da physis. Eu fiz uma filinha aqui de alguns tópicos, tá certo? Que estão aqui no notebook, então se vocês me verem olhando para outro canto, é só para dar uma filadinha, tá bom? Bem, é importante a gente entender um pouco o contexto, né, em que essas pessoas viviam, para compreender um pouco assim do que a gente se aproxima da mentalidade, né, desse pessoal. Por exemplo, nós estamos no contexto de pandemia. Esse vídeo será publicado no dia 4 de março de 2021. E se alguém daqui a 10 anos, daqui a 10 é pouco, daqui a 50, 60, 100 anos quiser entender o que se passava na cabeça do brasileiro, né, que não usava máscara ao sair de casa em plena pandemia, ele vai ter que entender um pouco do contexto social, do contexto político, do contexto histórico, né? Para entender, é por isso que aquelas pessoas, claro que cada um tem suas razões mais subjetivas possíveis, mas essas razões não deixam de estarem incluídas num contexto, né? Então a mesma coisa vai ser com esses filósofos. Esses filósofos viviam num contexto muito rico culturalmente, né? Tinham muito acesso à literatura, a religião era muito rica, como vocês já viram no último vídeo. Então, também era um local de muito comércio, principalmente o comércio marítimo, né? Que dava a comunicação entre vários povos, tá? Então, isso permitia que essas pessoas tivessem contato com conhecimentos diferentes. E nisso a gente reformula nossos próprios conceitos, tá? Então, o conhecimento mítico era o conhecimento religioso, como vocês já sabem, não só o religioso, para além da religião também. Mas uma coisa também que favoreceu, né, o nascimento da filosofia é o próprio fato de que a religião não era algo tão absoluto, né, que prendia tanto as pessoas naquele conhecimento. Então, era permitido que aquelas pessoas tivessem o seu instinto natural do ser humano de querer investigar, explorar, conhecer as coisas. Em uma das obras de Aristóteles, por exemplo, ele afirma que o ser humano, né, o homem, melhor dizendo, o homem, né, quer conhecer. É prazeroso para o ser humano conhecer, simplesmente pelo maravilhar-se do conhecimento. Perdão. Então, o nascimento da filosofia, ele surge com todas essas bases e com toda essa busca humana própria, né, de querer ir além daquilo que parece ser o óbvio, né? Por exemplo, um cachorrinho, ele vai ver ali que tem comida para ele comer, ou ele vai caçar a própria comida dele, mas ele não vai querer entender, né, por que aquela comida é boa ou não, né, quais as propriedades que tem naquela comida. Já o ser humano não. Por que quando eu como isso eu me sinto bem e quando eu como aquilo eu não me sinto bem? Então a gente vai investigar, né? É natural da gente querer ir atrás disso. Então esse é todo o contexto, né, todas as condições humanas que dão bases para a gente formar a filosofia. É a passagem de uma explicação religiosa, mítica do mundo, para uma explicação baseada
na razão, né? É assim que a gente faz o embate, só que não entendam aqui como se na religião não houvesse razão, tá certo? Há um pensamento racional, só que por vezes as explicações dali vão mais para a crença, a fé, certo? Do que para uma própria explicação formulada, sistematizada racionalmente, compreendem? Então essa é a diferença principal. E aí os pré-socráticos são aqueles filósofos que vão tentar explicar a physis, né? O que é a physis? É a natureza, né? Daí vem o nome física, tá? Natureza. Então a physis era um organismo vivo, ou seja, a natureza, o mundo grego, que é o cosmos, tá certo? O que a gente hoje chama de mundo, os gregos chamavam de cosmos. O que é o cosmos? É a casa do homem grego, né? É essa casa organizada, logicamente, existe uma ordem ali por trás, né? Que cuida da physis. A physis, como eu já disse, é a natureza, e essa natureza, ela tem um princípio, né? E qual é o princípio da natureza? Né? De onde tudo vem, para onde tudo retorna, porque a visão de mundo do homem grego era uma visão cíclica, né? Hoje, devido à influência do conhecimento cristão, que fala de um mundo que foi criado por um Deus, a gente compreende o mundo como tendo começo, meio e fim. Só que, antes disso, já tinha um conhecimento de mundo, e esse conhecimento de mundo era cíclico. Então, tudo começa aqui e tudo volta para cá, certo? E aí, um filósofo grego que vai começar a explicar o mundo vai ser Tales, que também era matemático. E Tales vai dizer que tudo vem da água, tudo é tudo vem da água, né? E para a água tudo retorna. Ele observou que tudo tinha um pouco de umidade e parece que a vida não era possível sem água. Então ele vai dizer, parece que a causa explicativa, né, dessa physis que a gente observa do cosmos, dessa nossa casa, do nosso mundo onde a gente mora, tá? É a água, porque é de onde tudo vem e é para onde tudo retorna, tá? E não só Tales teve uma explicação, outros filósofos também tiveram, como por exemplo, Anaximandro. Anaximandro é um filósofo que foi discípulo de Tales e ele afirma que parece que a água não é suficiente para explicar o mundo em que se vive. Então, além da água, não podia ser só a água, não podia ser a terra, não podia ser só o ar. Então, antes de tudo isso, deve existir algo que seja indeterminado, indefinido, para que ele possa dar forma e delimitação às coisas. Então, o apeiron é o que o Anaximandro chama de a causa explicativa de todas as coisas. Essa causa, esse princípio, os gregos chamavam de arché. Arché seria o princípio originador do mundo, do cosmos, tá certo? Do mundo em que ele vive, ou seja, da physis, da natureza. Então, enquanto Tales dizia que era a água, Anaximandro dizia que era o apeiron. O apeiron é uma palavrinha do grego que significa o indefinido ou o ilimitado, tá? Porque se Anaximandro, pela lógica dele, né, se eu for definir que vai ser só a água, isso não me parece explicar tudo que existe. Então, parece que é algo que é antes disso, algo que não é definido, que não é limitado, né? Então, eu preciso ir no mais fundamental das coisas para eu descobrir o que explica essa natureza que nós conhecemos, tá certo? Depois disso, a gente tem Anaxímenes, tá? Anaxímenes vai dizer que era o ar, né? O ar que era como se fosse a matéria, né, principal que explica esse mundo. Também tem o Heráclito, os pitagóricos, Xenófanes, Parmênides, os filósofos pluralistas como Empédocles, por exemplo. E aí, de todos esses, alguns bem importantes para a gente falar é Heráclito e Parmênides, né, que é bem conhecido de vocês. Por que é bem importante falar dele também? Porque eles dois vão ser bases para várias outras filosofias futuramente, como a de Platão, Aristóteles, tá certo? Então, Heráclito dizia que tudo vinha do fogo, que o mundo vivia essa tensão dos contrários, né, onde tudo muda o tempo todo. Já Parmênides dizia que o mundo é formado pelo ser, né? O ser é e não pode não ser, dizia Parmênides, né? E o que é esse ser? O ser é a causa de todas as coisas, é o começo de tudo. Depois desses filósofos também tiveram os pluralistas,
como eu falei já, Empédocles, que falava dos 4 elementos e dizia que a água, terra, fogo e ar eram os elementos que, juntos pelo amor, formavam as coisas e se desagregavam pelo ódio, tá? Pela guerra, né? E o amor seria pela amizade, pela semelhança entre eles. Outros filósofos também muito importantes são os atomistas, né? Leucipo começa ali a escola dos atomistas e Demócrito é que leva o carro-chefe, assim, ganha o nome, né, da escola dos atomistas, que depois é muito usado também por Karl Marx, por exemplo, tá? Influencia bastante. Então, todos esses filósofos gente, só para falar para vocês, os atomistas, né, que falavam que tudo é formado de átomos, que são pequenas partículas que não se dividem e depois a gente, estudando química, descobre que essas partículas têm divisão sim, né? Então, todos esses filósofos têm essa importância por tentarem explicar, né, o mundo em que viviam, a sua casa, o cosmos, né, através da física, da natureza, que é um organismo vivo, de onde tudo sai e para onde tudo retorna. Então, essa foi a aula de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, revisado. Não é tão importante, gente, a nível de Enem, a gente gravar, tá certo? O que cada filósofo dizia. É que, claro que com o tempo vocês vão, com várias leituras, vídeos, vocês vão decorando e vão... tal filósofo dizia que o arqué era isso, que o arqué era aquilo. Como, por exemplo, Tales, que é muito famoso por falar da água, Heráclito do fogo, Parmênides do ser, né, Demócrito dos átomos. Tudo eles são famosos por isso e fica gravado na nossa mente, mas a nível de Enem é importante a gente compreender todo esse contexto, o significado de tudo isso e saber aplicar, né, esse conhecimento para além de dizer se era água, terra, fogo ou ar, né, os 4 elementos aí como avatar. Então, bem, gente, vocês podem entrar em contato com a gente caso tenham alguma dúvida. E esse foi o vídeo de hoje. Um cheiro e até a próxima aula.